E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando para mais um vídeo do quadro Mindset da Riqueza, com uma presença que quem segue o canal aqui há mais tempo ou quem me acompanha no Instagram já conhece aí, que é a minha esposa, Malu Perini. E eu tô trazendo ela aqui, gente, porque várias pessoas falam: Bruno, você foi um visionário na questão de uso de rede social e de curso online. E a verdade é que eu não fui visionário em nada, porque a Malu que viu tudo, e inclusive, o que eu falava no começo quando você começou a usar rede social? Ele não acreditava em nada, achava que era perda de tempo. Eu falava que o Instagram era uma perda de tempo para logo depois ter que engolir as palavras e falar: não, amor, você tá certa. Então eu trouxe a Malu aqui para contar um pouco dessa história de como é que ela começou a usar rede social e só depois de praticamente um ano disso que eu comecei a ver potencial naquilo realmente. Eu acho que eu também não tinha tanta ideia, assim, né? Não dá pra atribuir todo o peso a mim, porque eu também não tinha ideia. Eu tava meio que tentando, tava jogando, tava ali fazendo uma coisa que eu gostava e me arriscando. E quando eu comecei a ver potencial, obviamente, eu falei pra ele muitas vezes e ele não acreditou em mim. Não acreditava. E foi assim, eu tava na época perdida, né? Eu fiz ciência política como formação, numa faculdade no Rio de Janeiro. E na época eu entrei na faculdade porque não sabia o que queria fazer. Cursei os 4 anos e no final do ano a certeza que eu tinha é que eu não trabalharia com aquilo. E aí eu falei pro Bruno, não quero. E ele falou, não, já que... E até então, né, eu já vinha utilizando a rede social e tudo mais. Como hobby, né? Como hobby. E Nada de negócio. ocasionou que foi no final da faculdade que ele meio que começou a acreditar, não foi, amor? Eu Mais ou lembro menos. que quando a gente estava nessa fase, a Malu terminando os estudos, eu pensava em abrir uma franquia para você administrar. Sim. Só que eu fiquei chocado, porque para abrir uma franquia para fritar hambúrguer era 300 mil, para vender chocolate era 500. Eu falei, nossa, então não vamos fazer isso. Por que a gente não tenta algo pela internet? Porque eu já tinha o Você Mais Rico, que para quem não sabe, né, começou com um blog, e quem montou o blog Foi eu. foi a Malu também. Então ela Porque que eu teve tinha essa tempo, sacada. né? É verdade. E aí eu falei, por que a gente não cria um outro? Né? Falando sobre estilo de vida saudável, que era uma coisa que ela gostava. E aí que surgiu a ideia de criar o Você Mais Fitness. Só que eu insistia pra ela, para de usar rede social e vai escrever, criar um artigo. E ela falava, não, vamos ver aqui que isso aqui pode dar um resultado. E quando que você viu que estava dando resultado? Porque você viu antes que eu. Eu comecei a ver, na verdade, os vídeos, né? Eu sou uma pessoa que assisto muito, porque eu aprendo mais a partir de vídeo do que de leitura. Então, eu já sabia disso, acho que eu entendi bem por aí. Existem pessoas como eu, que entendem e gostam e têm prazer em aprender, mais como em ver vídeo e tudo mais, do que ler, como o Bruno. O Bruno lê muito, ele gosta, eu acho incrível, mas não é o meu meio de aprender. E quando eu comecei a usar rede social e eu tava gostando do tema alimentação saudável, que é o que eu falo até hoje, mas compartilhando minha rotina de dia a dia e tudo mais, eu comecei a ver vídeos sobre esse assunto e foi bem por aí, que foi aí que eu comecei a entender, olha, tem pessoas falando sobre isso e essas pessoas causam paixão, essas pessoas causam rebuliço, essas pessoas movimentam muita coisa. Então, o dinheiro deve estar aí. Mais ou menos isso. E pra quem não conhece, gente, a Malu ela tem um canal que se chama Você Mais Fitness, né? Sim. E tem praticamente o dobro de seguidores aqui do Você Mais Rico atualmente. E o canal ele surgiu junto com o Você Mais Rico, foi intervalo de uma semana, só que a Malu ela teve um trabalho muito melhor do que o meu. Sim. E chegou a 100 mil inscritos em menos de um ano. Então fala pra gente, como é que foi essa questão de você ter saído de uma faculdade com a qual você não se identificava para adotar uma profissão que ninguém via como profissão, que ninguém acreditava, e no começo nem mesmo eu acreditava, então, novamente frisando, né, que você me fez acreditar nisso. Como é que foi? Eu acho que foi mais uma questão de seguir, tentar. E como eu disse, eu estava meio perdida, eu comecei a fazer com frequência, principalmente porque eu tinha prazer em fazer aquilo, então eu gravava, estudava sobre o assunto e era muito prazeroso para mim. E eu fui tentando e fui fazendo e eu acho que só deu certo porque eu tinha tempo e tinha a possibilidade de ter esse tempo porque tinha o Bruno por trás, né, dando a sustentação financeira. E naquela época eu fiz tudo meio que sozinha, assim, meio sem entender muito o que estava acontecendo. Comecei a fazer com muita frequência e todo mundo falava, você é bonita, você fala bem e você precisa utilizar isso.
E aí eu coloquei um pouco de beleza, um jeitinho e conhecimento e foi indo, foi fluindo, foi isso. Eu lembro que eu comecei a ajudar quando ela me mostrou, e acho que pouca gente usa esse aplicativo hoje, mas era o Snapchat, estava bombando na época. Sim. E eu lembro exatamente do dia que ela chegou assim e falou, olha aqui, amor, tem 1000 pessoas me vendo. E aí eu falei, caramba, 1000 pessoas, né? E não tinha um centavo entrando, mas eu falei, 1000 pessoas estão vendo isso. Aí eu entrei no meu site diariamente. E não era só vendo, era interagindo, era rindo, era comentando. Eu entrei no meu site, que tinha um nível de acesso que eu achava interessante, e naquele dia meus acessos estavam abaixo de 1000. Eu falei, nossa, eu falando pra ela escrever artigo, né? Quando ela tava fazendo vídeo, gerando muito mais interação. E aí que eu entrei no projeto, acreditei. E graças a isso que a gente está aqui hoje. Sim, foi o primeiro pontapé para a gente começar todas as outras coisas que surgiram daí, né? Da internet e do YouTube em si. Porque também tem o blog, que eu escrevia, seguia escrevendo, mas o YouTube deu o pontapé, foi onde a coisa estourou de fato. E agora partindo para umas perguntas rápidas que eu sempre gosto de fazer. Em termos assim de conselho para quem quer começar nesse nicho de negócios online? Porque a gente começou com essa questão de redes sociais, surgiram produtos. O que você poderia falar para quem está iniciando? Eu acho que a principal, na verdade, vai e faz. Não interessa o que está acontecendo, do jeito que tá, se tá perfeito, se tá mais ou menos. Só começa. Eu e o Bruno começamos a gravar os nossos vídeos, o meu principalmente lá do YouTube, com um pau de selfie enfiado num pote de whey com terra. E era o celular, e aí foi assim. E aí a gente fez uma softbox de papelão, acredite se quiser, que é maravilhosa. Aprendemos aqui no YouTube. É verdade. E a gente foi fazendo, eu comecei a editar, comprei curso para aprender como é que era que fazia, assisti as outras pessoas para poder ver. Então foi tudo meio que indo e fui aprendendo no decorrer da coisa acontecendo. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente deveria fazer, porque se for esperar a oportunidade perfeita, nunca tem, né? Nunca é. Então você fica só deixando o tempo passar. Tem gente que quer fazer plano de negócios, quer montar, quer não sei o que, quer fazer toda uma estrutura no papel. E o papel, ele aceita tudo, mas o mundo real não. Acho que é melhor começar e ir melhorando com os feedbacks. E eu acho que também, às vezes, tá no momento, né? É o calor e o momento faz diferença. Eu acho que o meu canal também, ele deu um boom porque eu tava no momento certo, na hora certa. E poucas pessoas falavam da forma simples que eu falava sobre alimentação no YouTube. Então isso foi uma vantagem muito grande. Foi sorte, né? Teve aquela sorte, um pouquinho com um pouquinho de trabalho, um pouquinho de cada coisa. O Cristiano Ronaldo falou numa entrevista uma vez que quando você trabalha muito, uma hora a sorte vem, né? Vai aparecer. Mais ou menos por aí. E livro? Qual livro você acha que as pessoas deveriam ler? Eu já li alguns livros, na faculdade eu li muitos livros, né, porque eu fiz ciência política, estranho falar, mas eu fiz ciência política, e recentemente eu descobri que eu sou disléxica, então eu sempre tive muita dificuldade em ler, mas eu sempre me esforcei a ler, afinal uma pessoa inteligente tem que ler, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que entende de muitas coisas, ela tem que ler, e eu entendia isso e tentava, mas enquanto uma pessoa normal precisa, sei lá, de uma semana para ler um livro fino, eu preciso de um mês. Então é mais perda de tempo do que qualquer outra coisa. E aí eu entendi que se eu assistir vídeo, se eu procurar em outras fontes, eu consigo entender mais. E aí eu ainda brinco mais, porque o Bruno lê muito e ele gosta de passar a informação, né? Então eu acho que, e o Bruno fala isso muito, ele fala, conhecimento é a única coisa que a gente não perde quando divide, a gente só alimenta, só cresce. E ele faz isso comigo, então boa parte dos livros que ele já leu, eu já quase li. É verdade. Porque ele fez um pequeno resumo pra mim, então eu sei muita coisa, eu falo, nossa amor, aquele exemplo daquele livro, que eu não sei o nome, e aí eu sei o exemplo mais ou menos, e no final das contas o conhecimento eu acabo adquirindo. Não da forma mais perfeita do mundo, mas também não é uma coisa ruim, né? Hoje em dia eu entendo, eu uso isso como uma vantagem. Sem contar que a gente descobriu esse problema porque o Bruno estava lendo um livro sobre pessoas que teoricamente têm um problema, que seria dislexia ou qualquer... Explica, amor, vai, você. Era o livro Davi e Golias, e ele falava justamente sobre isso, né? Usava a metáfora da luta entre Davi e Golias, do pequeno que era tido como azarão contra um gigante, que era um guerreiro conhecido, e que o pequeno venceu esse gigante, mostrando como às vezes o azarão, ou aquela pessoa que tem uma desvantagem inicial, na verdade ela não está na desvantagem, ela está na vantagem. E tinha o caso de vários empresários que eram disléxicos,
E era engraçado isso, porque uma psicóloga foi fazer uma palestra falando sobre a importância de contratar pessoas com problemas de aprendizado. E quando ela perguntou assim, quem tinha um problema de aprendizado, as pessoas todas levantaram a mão praticamente. Ela falou, ué, como é que esse tanto de empresário bem-sucedido tem problemas? E ela foi ver a questão da teoria da dificuldade desejável. Quando você tem uma dificuldade inicial, isso na verdade ela pode estar te favorecendo ao invés de atrapalhar. E tinha um teste breve no livro falando sobre como diagnosticar dislexia. Quando eu comecei a ler o que era, os sintomas e o teste, eu falei, meu Deus, isso aqui é Malu todinho. Aí a gente fez o teste, saiu tudo. E obviamente que eu poderia procurar um profissional para diagnosticar, mas como isso hoje não afeta em nada na minha vida, eu prefiro a dúvida, prefiro dizer que eu tenho, sabe? Porque eu acho que no passado eu até me comparava a pessoas muito inteligentes, eu tinha problemas, nossa, eu tenho dificuldade para ler, eu sou burra, sendo que todo o resto não mostra isso, talvez, né? Modéstia à parte. Então foi uma coisa bem legal de entender e tirar um pouco o preconceito, né? Às vezes a gente acaba julgando uma pessoa por uma coisa inicial, um erro de português, que é uma coisa que eu cometo com frequência, e quando a pessoa não se resume a isso. Mas a dica do livro seria esse livro então? Ou seria um outro? Pode ser esse, não sei, não tem um livro assim para indicar. Específico. Não. Então, eu vou te fazer agora uma série de perguntas que eu sempre faço para os entrevistados aqui desse quadro, porque eu acho que é interessante a gente poder ter acesso ao mindset das pessoas que vêm aqui, porque sempre são pessoas de destaque nas suas respectivas áreas de atuação. E vamos lá, Malu. Tá estranho chamar assim. Amor. Vamos lá, amor. Qual seria a principal escolha que você fez que te levou a ser quem você é hoje? Eu acho que foi entrar no YouTube, principalmente. Mas se tivesse que voltar, seria me casar com o Bruno. Tipo, voltar e... Foi quando... Na verdade, quando eu pedi ele namoro, né? Uma longa história. A Malu me pediu namoro 3 vezes, gente. Mas essa história tem no canal dela, um vídeo que a gente gravou. Vou deixar os links todos aqui de rede social aqui embaixo. E desse vídeo também para que vocês deem uma olhada. Muita gente pergunta. É verdade, a história. Da nossa história tá lá. No que você acredita que outras pessoas acham que é loucura? Que dá pra ter dinheiro e ter ética e ser honesto. Acho que é a principal, porque é uma máxima, né? As pessoas acham que pra você ter dinheiro você tem que passar por cima de alguém. E eu definitivamente não parto desse princípio, até porque é uma das coisas que eu mais prezo, né? Na minha índole, eu gosto da honestidade e da ética. Tem um escritor que eu gosto bastante, e já falei várias vezes dele pra Malu, chamado Nassim Taleb, que ele fala que você consegue identificar quando um país está indo mal, quando as pessoas têm certas crenças, né? Uma delas é essa, de que as pessoas que são ricas, elas são desonestas, ou que para ser rico naquele país você tem que estar envolvido com política. E as duas aqui no Brasil ainda estão presentes. É verdade. Mas a gente não acredita nisso, e inclusive eu acho até o contrário. Compartilho dessa crença da Malu, de que pessoas confiáveis ganham mais dinheiro, porque a gente faz isso o tempo todo sem perceber. É verdade. A gente compra em um site porque tem certeza que ele é honesto e vai entregar, mesmo que seja um pouquinho mais caro. A gente quer um sócio que não vai passar a perna na gente, então não fica procurando uma pessoa vigarista. Até amigos, tem aquele amigo que você fala, esse cara é legal para tomar um chopp, mas não é legal para emprestar dinheiro, porque não vai me pagar. E a gente vê muito isso na rede social, ou quando a gente oferece um produto para alguém, porque quando você se mostra honesto, parece que a pessoa, ela se sente na obrigação de contribuir com você, de alguma forma. Eu acho que isso faz diferença. Qual seria, na sua opinião, hoje você é uma blogueira, né? Sim, uma influencer. Uma influencer. Qual seria, na sua opinião, o pior conselho disseminado na sua área de atuação? Eu não sei, mas eu acho que as empresas, quando contratam um influencer, eles têm agora a ideia de passar um roteiro. Isso eu acho que é o maior tiro no pé que existe, porque nada melhor do que a própria pessoa para ela saber como o público dela gosta de receber a informação e a opinião e a dica, não sei. Então, a partir do momento que eles te mandam, te encaixotam, né, você fica falso. Então, a honestidade que a gente acabou de falar cai por terra. Então, acho que esse é a pior coisa. Seguir um roteiro? Seguir um roteiro fixo. Acho que ser você mesmo, acho que é o que vende. Seria mais isso, né? Ser você, transparecer, é o que dá certo. Não, isso é verdade porque a gente recebe, né? A gente tem a mesma pessoa cuidando disso. Sim. Então, ambos recebemos convites. E várias vezes vem o convite assim, já com o texto do que tem que ser falado. Então, é que nem se alguém chegasse, sei lá, para Machado de Assis e falasse, não, esse negócio de colocar um protagonista morto narrando a história, que coisa de outro mundo, vai fazer isso não.
Sendo que o cara, ele é o escritor, pô. Então, se o influencer ele tá lá e tem público, é porque ele sabe o que fazer, né? Exato. De fato. Em quem você pensa quando ouve a palavra bem-sucedido? E não vale falar que sou eu, porque a tua cara fala isso. Mas era... Ser outra pessoa. Tim Ferriss. Eu Olha. gosto muito dele. Eu gosto dos livros dele, por exemplo. Eu já li, né? Por incrível que pareça. Contrariando o que eu acabei de falar. O cara é um gênio em várias coisas. Ele é bom em muitas coisas, excepcional em quase nenhuma. Mas ele é muito, muito bom no que ele se propõe a fazer, né? E hoje em dia ele tem um podcast, tem um livro, eu tenho outras pessoas Vários talvez livros, para né? falar, mas ele seria o que todo mundo talvez conheceria, que vale a pena ler os livros. Vou deixar E assistir o podcast. os links dos livros do Tim Ferriss, tem vários que a gente gosta. Mas se eu tivesse que escolher um entre todos, seria o Trabalho 4 horas por semana. O seu seria qual? 4 horas para o corpo, 4 que é horas o que para o corpo. que tem a ver mais comigo. Tem alguma citação que rege a sua vida? Alguma frase que você fica lembrando sempre? Eu acho que é a mesma que a sua. Qual que é? Ninguém deve nada a você. Essa é muito boa. Essa é muito Mas boa. eu prefiro comece antes de estar pronto. Pode ser. A gente já falou sobre isso. Mas essa é bacana. Mas ninguém deve nada a você, acho que é ideal, assim. Todo mundo deveria pensar isso, né? E pra quem não sabe, você é investidora também, né? Eu Porque sou. a gente investe o dinheiro junto, mas separado. Cada um tem Sim. uma parte ali investida diferente. Milionária, investidora milionária. Qual seria o melhor investimento que você já fez? Mas eu não tô falando aí só de finanças. Até porque, embora a gente invista em contas separadas, a gente toma as decisões em conjunto, né? Então muita coisa a gente decide junto. Até porque muita gente pergunta, nossa, mas você entende sobre investimento? Eu até entendo bastante, eu diria. Porque eu vi ele gravar o curso dele, porque eu ouço ele falar todos Viu os muito antes dias. disso, né? Então, obviamente, eu entendo. Também já operei um pouquinho na Bolsa de Valores, numas tentativas loucas aí que a gente teve. Então, eu entendo. Mas não faz sentido eu tomar conta do meu dinheiro, que também é dele, se eu tenho um especialista do meu lado. Pra que eu vou deixar, né? Seria meio que loucura. Mas sobre o melhor investimento que eu já fiz, eu sempre brinco, isso é uma brincadeira entre a gente também, que eu comprei o Bruno na baixa. verdade. Porque quando eu comecei a namorar com o Bruno, ele não tinha nada. Eu também não. Mas ele não tinha nem bicicleta. Ele só era bonito, segundo ele, sexy. Pode falar isso aqui no seu canal? Mas enfim, e foi isso. A gente não tinha nada. Nós dois juntos construímos tudo que a gente tem hoje e foi mais ou menos isso. Então, o melhor investimento que eu comprei na baixa foi você. Fico lisonjeada, amor. E pra fechar, que conselho você daria pro seu eu de 10 anos atrás? Assim? Você voltou no tempo e poderia falar com a Malu de 2008, né? O que você falaria pra ela? Calma. Relaxa que tudo vai se acertar. Há 10 anos atrás, eu não sabia nem pra onde eu ia, nem o que eu ia fazer. O que você estava fazendo em 2008? Eu tava entrando na A gente faculdade. não se conhecia. Não, a gente não se conhecia, a gente se conheceu logo depois. Ah, eu tava num intercâmbio. Eu não tinha a menor ideia do que ia fazer da minha vida, que dirá que eu ia fazer faculdade, que dirá que um dia eu ia ter dinheiro ou casar. Todas essas coisas. Mas o conselho seria então calma? Seria calma. As coisas vão se encaixar. Só relaxa e vai seguindo, que vai dar certo. E o que você poderia dar de conselho pro público que tá vendo a gente pra fechar aqui? Conselho de economia, geral. mindset. Eu acho que a gente fez algumas coisas na vida, né? E todas elas foram em relação todas elas caminharam com vamos economizar, vamos ter calma com relação a dinheiro e tudo mais. Eu acho que isso é muito legal. Mas viver o presente também é importante. Então eu acho que você tem que pensar sempre em vamos guardar para o futuro, mas espera aí, vamos usar um pouquinho agora, porque isso também faz parte, também tem que ser parte da vida. Então pensar no futuro, mas sem abrir mão do presente. Do presente. Conforto e diversão também são importantes. Com certeza. Então, amor, muito obrigado pela presença. Esse é o segundo vídeo que eu gravo com a Malu, mas o primeiro, ela já tinha um canal gigante e isso aqui era tudo mato, gente, não tinha nada. Mas eu tô deixando o link do outro vídeo aqui também. Se inscrevam no meu canal. Tô deixando o link do canal da Malu, as redes sociais, para que vocês dêem uma olhada no trabalho dela, né? Sou fã incondicional e apoiador. E não adianta ter dinheiro se você não tem saúde. Então vão lá que a gente verdade. resolve essa parte aí. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Você. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui. Se inscreva no canal, siga a Malu, me siga nas redes sociais. É isso. Um grande abraço e até a próxima.